Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime perfeito, isso aí é racismo. tem um bando de babaca. Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com uma espécie de entidade da Partolândia. Sou muito fã, doutora, parteira, Heloísa Lessa, maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Elu. Obrigada, Ju. É uma honra, um prazer estar aqui com você nesse programa tão bacana, com tanta coisa importante pra gente pensar, né? Elu, você sabe quando eu engravidei há quase 11 anos atrás, da minha primeira filha, eu entrei de cabeça, né? Porque eu sou assim, tudo eu me entrego completamente, profundamente, estudo. Nesse mundo, né? Tava ainda não era um debate, eu acho que tão democratizado, né? Naquela época, 11 anos e pouco. Ainda era bem bolha. Talvez ainda seja bem bolha, não sei. Mas ainda sentia que era uma bolha. E eu me apaixonei, comecei a ler Michel Audin e conheci a sua história. Então eu tô muito feliz que você tá aqui, tá? Ah, muito obrigada, que emoção. Me conta tudo, por favor. Desde eu decidi ser enfermeira. Você queria ser enfermeira obstétrica desde sempre? Então, acho que desde sempre eu tenho que pensar da minha mãe e do meu pai. Sim. A minha mãe era uma educadora. E a minha mãe sempre dizia uma coisa para os filhos que eu acho que fez muito sentido para mim, que ela dizia assim: ser igual é muito fácil, eu quero ver ser diferente. Isso na minha vida hoje faz um certo sentido, porque de alguma maneira eu remo um pouco ou bastante contra a maré. Sim, né? Uma quebradora de paradigmas. Aí na faculdade de enfermagem, eu de cara entendi que eu queria mexer com parto. Quando eu entrei na maternidade, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser enfermeira, eu quero mexer com parto. Naquele momento, imagina, eu me formei na década de 90, enfermeira no Rio de Janeiro não fazia parto. Isso não fazia parte da relação estar no parto. E eu comecei a trabalhar com um médico, que era um cara muito bacana, que a gente se conheceu numa campanha política da Lúcia Arruda, que era uma coisa de feminista, mulheres e tal. E ele falou pra mim, eu quero que você vá trabalhar comigo, eu quero que você faça tudo que eu não posso fazer. E isso foi bem bacana. Então eu comecei a trabalhar com ele nesse momento. Eu não fazia assistência ao parto, eu era praticamente uma doula. Eu não era uma doula porque eu já escutava o coração do bebê, porque eu já sabia o processo do parto. Você já estava formada? Eu já estava formada, mas eu não sabia exatamente. Bom, e aí com esse médico eu acompanhei. Foram 650 partos, foi bastante, foi uma coisa bem bacana, né? Mas eu não me via nesse lugar da assistência ao parto. Bom, aí eu conheci as parteiras na Amazônia. Como assim? Como você conheceu as parteiras na Amazônia? Então, eu comecei a tomar Daime, o Santo Daime. E o Santo Daime tem uma comunidade na floresta. E eu, obviamente, sou meio igual a você. Eu falei, eu quero entender esse negócio. Eu fui pra Amazônia e cheguei lá e vi que as pessoas tinham um bebê em casa, com as parteiras e sem absolutamente nada. Era uma comunidade do Daime ou era uma Era uma comunidade do Daime. Era uma comunidade do Daime. O Mapiá. É onde até hoje é quase que uma cidade. Bom, conheci isso. E aí, conheci o trabalho do Michel Audin. E Pithiviers, e uma maternidade que as enfermeiras obstetras faziam os partos e etc e tal. E essa coisa começou a mexer comigo. Alguma coisa mais ou menos que se junta. E aí eu conheci o Audin no congresso em 2000. Na verdade, eu comecei a fazer parto em casa em 92. E eu fui conhecer o Audin em 2000. De 92 a 2000, eu comecei a fazer os partos em casa de mulheres que tomavam Daime. Sim, e da sua comunidade. Da minha comunidade. E nesse momento, foi uma coisa bonita, porque de verdade eu estava num trabalho espiritual. E eu tive uma visão, a minha cunhada estava grávida, e eu via o bebezinho falar pra mim, eu quero nascer na floresta, eu não sou do hospital. E eu falei, cara, tô ficando maluca, que é isso? Não vai dar. E acabou, mas assim, foi uma coisa muito forte. E acabou o trabalho, eu falei pra minha cunhada, eu vi isso. E ela falou, eu topo. Ela estava grávida no trabalho. Ela estava grávida, semana depois o bebê nasceu. Uma semana depois. E eu já podia, legalmente, eu já podia. É isso que eu ia te perguntar, em que momento que a gente estava do ponto de vista legal? Eu já estava formada, eu já era enfermeira obstetra, eu já acompanhava muitos partos, mas eu não prestava assistência direta, embora eu já tivesse o diploma para isso. Eu nunca fiz parto sem ter
o comprometimento legal da minha profissão e uma autorização, até porque é uma responsabilidade Sim. absurda. Então foi uma coisa muito, muito pequena, muito doméstica. Eu fazia 2 partos por ano, era uma coisa muito dentro de uma outra coisa e de um outro entendimento, né? E eu fico pensando que quando a gente fazia o parto dentro de uma coisa espiritual, tinha uma coisa assim, eu era um instrumento do Santo Daime. Então era mais fácil. Não era eu, Heloísa Lessa, assinando a responsabilidade desse parto. Era em algum momento, mas tinha uma segurança espiritual. Tinha uma egrégora que segurava ali. E um pensamento. Aí eu conheci o Michel Odan. E aí, quando eu conheço o Michel Odan, eu começo a ver que aquilo que acontecia lá fora poderia acontecer aqui. Né? Então teve uma coisa. E aí, em 98, foi uma coisa bacana. Eu passei na rua e vi um anúncio que dizia assim: curso de enfermagem obstétrica na UERJ. Falei, enfermagem obstétrica? Sou eu. Eu não me sentia enfermeira obstétrica até esse momento. Não se sentia? Não me sentia. Porque a enfermagem obstétrica não fazia o que eu fazia. Eu era uma preparadora de gestante, eu era uma outra coisa, mas eu não tinha a enfermeira dentro de mim, percebe? Eu nunca fui para o hospital, eu nunca fiz um concurso público, eu realmente não me sentia parte da enfermagem. Eu não via, a enfermagem não fazia parto. Eu estava fazendo parto. Eu acompanhava um médico, mas a enfermeira não acompanha o médico. Não, de verdade, não, o escopo da enfermagem não estava em mim. E aí eu vi isso e falei, caramba, esse curso enfermeira obstétrica, vou lá ver. E foi uma emoção, porque no primeiro dia do curso passou um vídeo que eram uns partos de cócoras na Bélgica, numa casa de parto e tal. E pela primeira vez na vida eu me sinto parte de alguma coisa. Eu falo, caraca, a galera tá falando a mesma linguagem do que eu não sou sozinha, né? Isso foi uma coisa muito bacana. Eu não sou uma desviante, eu não tô inventando moda. E eu, Ju, ali quietinha na aula, não sei o que, aí uns 3 meses, 4 meses de curso, alguém me pergunta o que eu faço. E aí eu muito... Mas era um curso para enfermeiras, saúde? Eram enfermeiras que estavam fazendo uma especialização para serem enfermeiras obstétricas. Eu já era enfermeira obstétrica, mas eu resolvi fazer o curso. Era tipo uma especialização que tinha a ver com um movimento, isso é bacana da gente falar, um movimento governamental de entender. Temos muita cesariana, temos muita intervenção. Tem um fenômeno acontecendo nesse país. Tem alguma coisa errada. Isso tem a ver com o governo do Serra, inclusive, que falou, vamos parar com isso tudo. Sim. E percebeu que a entrada da enfermagem obstétrica é quem podia dar gás para mudar o cenário. Porque a enfermeira obstétrica é a que é especialista no que é fisiológico, do que não deu complicação. A hora que deu problema é outra história, é o médico que entra. Então, tinha... E aí, esse curso, inclusive, era bancado pelo Ministério da Saúde nas universidades, porque tinha que formar. Eu preciso botar enfermeira em cena, eu não tenho enfermeira, eu tenho que formar enfermeira. Especialização obstétrica. Era um ano de curso, com ir pro hospital, babá. E eu entrei nessa, por acaso. E aí, com 4 meses, eu resolvo dizer que eu fazia parto em casa. E as professoras cresceram o olho pra cima de mim e disseram... E aí foi muito bacana, porque foi a fome com a vontade de comer. Porque assim, eu tinha uma coisa que elas viam, mas que elas estavam longe de ter, e elas tinham uma coisa que eu naquele momento também não tinha. Eu estava completamente só e desacompanhada, porque o médico que trabalhava comigo foi-se embora para Florianópolis. Então eu estava literalmente não só desempregada, mas assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Inclusive porque o parto dentro do Daime eu nunca ganhei nem um centavo. Era a minha missão na Terra. Era uma outra realidade. Era a minha missão na Terra. Então, assim, era uma outra coisa. E aí eu entro no curso, saio professora do curso. Foi muito bacana. E conheci o Michel Odan, que veio pra cá. E eu falei, cara, tem que fazer congresso, tem que... E aí foi muito bacana. Assim, a gente fez o primeiro congresso de ecologia do parto, que foi em 2002. Acho que ali foi uma virada, porque eu entendi que lá fora se fazia isso. Eu vejo o Odan, quando eu conheço ele em Fortaleza no congresso, foi muito engraçado, porque ele perguntou para mim assim, quantas pessoas fazem parto em casa? E eu fiquei super envergonhada de falar que só eu fazia parto em casa no Rio de Janeiro. E aí quando eu falei que era eu, o cara abriu o olhão e falou... Mas vem cá, tinham médicos que faziam, né? Mas por debaixo dos panos? Assim, não era por debaixo dos panos, mas era muito pouco. Era uma coisa muito desconhecida. E enfermeira não tinha mesmo, assim. Devia ter uma, talvez, mas era uma coisa que a gente não tinha muito.
Tinha uma enfermeira, que era Marília Largura, em São Paulo, que fazia parto domiciliar. Teve a Lélia, que fez algum parto, mas ninguém tinha essa... Ninguém tinha. Sim. Ninguém tinha um consultório de enfermagem obstétrica, ninguém tinha isso. Isso era uma coisa que não existia. E aí, conheci o Odan, e a coisa foi indo, e aí eu acho que a coisa foi crescendo, né? A coisa foi ampliando, assim. E aí eu começo a entender que o parto em casa é uma coisa para quem quer. Não é uma coisa que depende da pessoa fazer parte de uma doutrina espiritual. Claro. Né? Aí foi bem bacana, porque aí alguém falou e tal. E uma das minhas primeiras clientes que eu cobrei, que bababá, é a Pauliane, que teve 2 bebês comigo, eu nunca vou me esquecer. Porque foi muito emocionante isso, essa virada de eu virar uma profissional. Claro. E aí uma enfermeira obstétrica. Aí eu entendo que o cuidado que eu fazia tinha muito a ver com a enfermagem obstétrica. Isso foi muito importante. Acho que teve uma coisa bem maluca nesse período aí, que foi eu fazer estágio no hospital. Qual hospital? Eu fui fazer estágio no Alexander Fleming, na Leila Diniz. A gente rodava as maternidades, a gente rodava o pré-natal. Era muito bacana. E quando eu fui para o plantão no hospital, teve uma madrugada lá que eu comecei a chorar, chamei a professora e falei, eu não aguento mais. Obstétrica. Não era nem violência obstétrica, era problema. Era problema, era sangramento, era problema. Era problema, porque isso é importante da gente entender. Porque quando a gente pensa parto em casa, né, mas maluquice total, porque se complicar. A questão é o quanto entrar no hospital, o quanto esse modelo de parto por si só complica e faz o problema. Isso foi uma coisa bem forte, foi uma contradição. A professora quase me liberou, que foi a Marilanda nessa época, que é uma parteiraça também. Sim. A Marilanda quase me liberou de fazer estágio. Porque assim, num ambiente hospitalar, por exemplo, talvez... Você vê os piores cenários, é isso? Você vê os piores cenários e os piores problemas. A Organização Mundial da Saúde hoje, por exemplo, diz que é esperado, a OPAS fala nisso, que é esperado a cada 12 partos você ter uma hemorragia de pós-parto. Hemorragia de pós-parto é uma coisa gravíssima, percebe assim? Eu tenho hoje 900, quase 1.000 partos domiciliares. Eu tive efetivamente 5 hemorragias de pós-parto. E eu nunca transferi uma mulher por uma hemorragia que eu não conseguisse corrigir no domicílio. É muito menos do que é esperado. Por que isso acontece? Isso acontece que para a mulher não sangrar, a hora que a placenta vai sair, ela precisa de um grau de um hormônio que é absurdo, que é a tal da ocitocina. Que por acaso é o mesmo hormônio que a gente libera para namorar. Sim. Quimicamente falando é a mesma coisa e a gente aprendeu isso muito recentemente. Que é o hormônio do amor. Que é o hormônio do amor. Então, se você precisa desse hormônio do amor, esse hormônio ele é tímido, ele não é liberado em qualquer condição. Então, o bebê nasceu, a mãe pegou. Ai, meu amor, meu neném. Isso produz uma ocitocina. Isso faz com que a placenta saia sem sangramento. Meu amor, não, o corte do cordão. Isso Sim, aqui, todas as interferências que são gerando uma bola de neve. E só o desconectar a mulher naquele momento faz o sangramento. Para não sangrar, eu não posso ter nenhuma distração. Essa que é a questão. Distraiu, eu perco a ocitocina. Eu perco a ocitocina, o risco do sangramento. Então, de alguma maneira... até porque, isso é bacana a gente falar, o parto em casa é aquele que começa bem, é aquele que roda bem. Você fala isso com bastante propriedade. O que é um parto domiciliar? E a gente usa muito essa expressão assistido, né? Isso. Isso é bem legal você falar, porque a gente está num tempo onde o parto domiciliar passou a ser o desejo de algumas mulheres. Não é de todo mundo, mas é de um grupo de mulheres. E a gente precisa deixar muito claro que essa é uma opção segura. Isso não é uma maluquice. Agora, é seguro dentro de algumas condições. Isso é importante que esteja claro. Né? E por que a gente fala isso? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu fiz meu doutorado, eu vi que a gente era 0,73% de partos domiciliares. Desse 0,73%, eu não sei o que foi planejado para acontecer no domicílio. Isso significa que tinha uma enfermeira, que tinha um médico, que tinha uma obstetriz, que tinha alguém que é profissional, que tinha uma
aparelhagem, que tinha uma medicação, que tinha o escopo necessário que eu preciso para atender um parto domiciliar. Era um parto que foi planejado, isso é uma coisa. Mas quando a gente fala no 0,73, está tudo no mesmo bloco. A gente não está separado. E isso é complicado, porque alguns estudos falam, por exemplo, dos riscos do parto domiciliar, mas ele não separa qual que nasceu em casa porque foi planejado ou qual que nasceu em casa porque não deu tempo de chegar no hospital, porque a pessoa não percebeu, porque nasceu sem assistência. Então, parto domiciliar planejado significa que foi planejado, que essa mulher foi acompanhada durante o pré-natal. Esse pré-natal tá super bacana. E isso é importante a gente falar. Porque não é voltar pro tempo do ronca lá para trás. É um pré-natal que tá lindo, imagina. Uma lista de requisitos a necessários parteira ia de para segurança. casa sem nem saber direito se o bebê estava vivo. Qual era a posição do bebê? Parto pélvico ela sabia na hora. Pelo amor de Deus. A gente vai para casa sabendo detalhes. Você faz uma ultrassonografia morfológica que você sabe se tem 4 câmaras cardíacas, se está funcionando. Então, assim, para ela ir poder parir em casa, é uma quantidade de condições. Essa gravidez tem que estar super bacana, essa mãe tem que estar bem. E a pessoa que está no domicílio, a princípio, tem que ser uma pessoa que entenda o que é normal e o que não é normal. Né, se aquele roteiro tá indo tudo como esperado. Exatamente. E se tiver alguma coisa, ela tem que escutar o coração do bebê, ela tem que saber avaliar. A gente tem uma progressão do trabalho de parto que a gente espera. Aí eu tenho muita contração e não dilata. Tem alguma coisa errada, percebe assim? Agora a gente não fala mais, eu não uso mais esse termo porque já não tá mais tempo desse comercial, mas eu dizia que parto em casa tem que ser que nem escola, tem que descer redondo. Começou a e o que é bacana nesse sentido é que a função da enfermeira obstétrica não é nem fazer o diagnóstico. Eu não preciso nem saber o que está errado. Eu só preciso saber que não está tem alguma coisa que está fora do esquadro. Isso é o suficiente para a gente transferir, ou deve ser o suficiente para a gente transferir. Sim. Agora, a grande questão é que a gente precisa entender, né, o parto como um evento fisiológico. As pessoas namoram, na maioria das vezes ovulam, não sei o que, engravida. E aí a barriga cresce, de 2 células o nosso corpo faz o pâncreas, faz o neurônio, faz... E não é possível que... Uma magia muito louca. Muito louca. E aí na hora do parto a gente emburreceu. Agora o corpo não sabe mais fazer isso. Agora vai ser um problema. Um corpo capaz de gerar outro ser humano. Na hora de abrir a portinha, parece que abrir a portinha é mais difícil. Abrir o portinho e botar pra baixo? Pelo amor de Deus. Aí tem que vir um homem pro cenário. Tem que vir um homem pro cenário. Detentor de todo o saber. E quando não é um homem, é um bando de mulher. Porque hoje em dia a gente já consegue falar, eu quero mulheres. Sim. Mas eu quero mulheres. Quantas mulheres você precisa pra parir? A princípio você e a sua filha, se for filha. Porque senão você não precisa nem de mulher nenhuma. Né? Eu trabalhei muito com população indígena. Em algum... Você voltou pra lá depois? Como é que foi? Não, então... Continuamos na sua vida também. Na minha vida, vamos voltar pra minha vida. Então, a minha vida... Curso de especialização. Estou aqui, professora da UERJ, fazendo alguns partos domiciliares, acompanhando algumas mulheres e... eu sou chamada para um trabalho que eu fiquei apaixonada, que era ser consultora de saúde reprodutiva para populações indígenas e ribeirinhas. Então, durante 12 anos da minha vida, eu fazia tipo 2, 3 viagens por ano para regiões indígenas e eu ia trabalhar com pré-natal, com as parteiras. Não, isso foi o grande doutorado. Foi... é um somatório, mas assim, foi muito legal. Foi muito legal, porque os conceitos são completamente diferentes, o que você entende, a questão da cultura, né? Como a gente entende a função da cultura, né? Hoje eu estava no consultório com uma cliente, né? E aí teve uma hora que eu sempre pergunto da sexualidade do casal, né? Porque assim, em geral... Quando eles gozam bem, eles parem bem? Não, nem isso, porque eu acho que eu sou da função do orgasmo. Acho que o orgasmo é uma coisa, assim, é a melhor química que o nosso corpo nos dá. Então, sabe, mas assim? Você acha que uma mulher que goza não tem necessariamente. Não necessariamente. Isso eu acho que porque nada a gente quer sempre isso. Eu gosto, então eu vou dar certo. Eu fiz um não sei o que, eu vou dar certo. Não, nada disso. Porque isso é lindo. Isso é a coisa que eu mais sou apaixonada nesse negócio da obstetrícia, porque não tem uma fórmula. Não tem uma... olha, eu sou super vegetariana, concepção consciente.
Não é isso. E é bacana, porque não é só o meu desejo, o que eu aprendi. Aí eu acredito que são tem algo, né? 500 misterioso coisas. também, que e que seja tem, lá como a pessoa quer chamar, né? e tem o bebê, e tem uma conjunção ali. Então, acho que, claro, que você tem que querer, mas qual é o parto que vai dar certo? Isso é legal. Eu olho pra mulher, isso eu amo em mim, Ju, assim. Eu não faço um diagnóstico, essa daí vai parir bem. Essa Você não daí... faz. Que bom. Porque eu sei que isso não é assim. É. Eu tive um parto recentemente de uma menina que morria de medo de ter parto, morria de medo da dor, e eu quero anestesia desde 2 centímetros quando comer. Cara, essa menina pariu, você não acredita como essa menina pariu. Ela não sentiu praticamente dor. Ela foi sentir dor quando o bebê estava finalmente nascendo. Eu fiz um toque, ela estava com 6/7, que já é bem adiantado. 6/7 já tem gente gritando, gemendo, já na anestesia, já tem muitas. Ela estava com aquela cara, não, uma contraçãozinha, tal. Então, sim, não tem. Isso é bacana. É uma coisa. Independe um tanto do que a gente faz. E o que a gente sempre quer é isso. Eu vou comer tâmara, porque se eu comer. Quer controlar, né? O incontrolável, que é a vida. Isso, pro parto não tem muito. Tem até essa coisa de, ela é forte. Ela é muito forte, né? Muito resistente e tal. Aí vai parir. Não necessariamente. Pra mim, quando ela chega e diz que ela é forte e resistente, eu me preocupo. Porque assim. Porque vai chegar na hora e vai ser. E é uma. E porque você não tem a noção do tamanho do que você vai encontrar. Essa é a realidade. E é assustador. Eu acho que é uma dor que não cabe muito, né, no corpo. É algo. É um revirar mesmo do avesso. Então, a dor do parto. Vamos ter que fazer um intervalo agora para falar da dor do parto. Vamos parar na minha historinha. Eu quero falar um pouquinho da dor do parto. Pode ser? Pode, lógico. Porque eu acho que a dor do parto é o cerne da questão. Na verdade. Assim. A dor do parto é o que faz o parto não dar certo na grande maioria das vezes. Se o pré-natal tá legal, se o bebê tá na posição, o que trava é a dor do parto. E por que a dor do parto trava? Porque a gente é feito de carne e osso e a gente trava. É óbvio, o processo para, a gente trava. E a dor do parto, os índios também me ajudaram a entender. Tinha uma comunidade que eu trabalhei que eles tinham um ritual da primeira menstruação. E assim, quando a menina ficava menstruada, só podia comer uma coisa específica e bababá. E tinha uma hora que tinha um ritual com música, dança, aquela coisa toda. Ela tomava o caxiri, que é uma bebida que eles fazem que a pessoa fica completamente daqui em outro planeta. É uma bebida. Na verdade, come. De poder? Não é uma planta de poder. Pega, por exemplo, o açaí, a mandioca, eles mastigam, cospem. É pesado. E deixa aquilo no sol fermentando. Aquilo libera um negócio que é tipo alcoólico. Mas dá transe. Você fica bêbada. Tá. Não é uma coisa não é uma ayahuasca. Você fica bêbada. É bem mais pra coisa da bebida. Tá. Mas é uma coisa natural. Sim. E aí, no meio dessa dança, ela toma esse negócio e ela coloca 15 saúvas, que é aquela formiga grande, vivas no nariz. Sim. Isso me parece uma insanidade. Sim, uma tortura pra gente. Uma coisa de falar, caraca, o que é isso? E quando eu tava lá, na terceira viagem que eu fiz pra essa comunidade, eu acordei de manhã e tava uma agitação que a menina tinha ficado menstruada. Ia ter. E eu fui falar com a menina. Uma menininha de 12 anos, aquele cabelinho, aquela coisa, né? E eu falei pra ela, caraca, mas isso vai doer muito, não sei o quê. E ela disse, vai doer muito, mas eu tô pronta pra ser mãe! Eu tô pronta pra ser mãe! Então, assim, vai doer muito. Ela vai ter uma dose de endorfina absurda e ela vai ter um transe. Sim. E ela tá pronta pra ser mãe. É uma relação com a dor, com a endorfina. É outra. A gente se desacostumou a sentir qualquer coisa, né, Lu? Agora, e as tatuagens? Exatamente. A tatuagem é um rito de passagem. Eu fiz uma pequenininha. Depois eu te mostro. Desse tamanho, eu morri de dor. E eu falei essa coisa, caraca, isso tá errado. Eu via da Kira, aquela tatuagem das pessoas na rua. Eu falo, como é que pode isso? E eu fui estudar um pouco o negócio da tatuagem. E tem muito a ver com a dor do parto. É muito semelhante. Ninguém faz uma tatuagem. É uma coisa muito importante. Não. Aí você começa a fazer, começa a doer, você fala, vou parar. Você fala, cara, essa tatuagem não parou no meio porque eu não consegui. Não, você não vai pagar esse mico. Aí você vai.
Aí, bababá, babá. E quando acaba, você fala, caraca, eu dei conta, que lindo. E muito provavelmente, dependendo do quanto você ficou, você produziu um grau de endorfina que você foi para um outro estágio de consciência. É claro. Essa é que é a questão. Dor leva ao transe, né? Então tem Ela um negócio… te tira desse estado ordinário, assim, a dor. Então, assim, foi meio feito para isso. Agora, é para quem quiser. Isso eu acho que é uma coisa que tem que estar muito claro. E quando a gente pensa em parto domiciliar, no mundo inteiro, a gente não tem um país que tenha uma montanha de parto domiciliar, percebe? O país que a gente mais teve parto domiciliar recentemente era a Holanda, que a gente tinha 30% e que agora caiu muito. E caiu muito porque agora o esquema é um esquema muito ruim, inclusive para as parteiras. Elas são obrigadas a fazerem 10 partos mês. Nenhuma parteira, nenhuma enfermeira obstetra possível dá conta de fazer 10 partos domiciliares mês. Isso é um absurdo de trabalho. Então, todo mundo prefere trabalhar na casa de parto, que você tem horário, que você tem bababá, bababá. Então, tem todo um modelo, de alguma maneira, de um certo desmonte desse parto, desse jeito, desse parto com essa endorfina nesse grau. É uma estrutura que o capitalismo… né? Tem um obstetra que eu conheci num desses congressos aí, que faleceu, que era o Marzen Wagner. Ele era da Organização Mundial da Saúde, ele era um cara bem ferão, assim. E ele dizia que ele só entendeu por que os médicos tinham tanta raiva do parto em casa o dia que ele assistiu um parto domiciliar. Porque ele entendeu que naquele momento, naquele estágio, ninguém bota cabresto nessa mulher. Ninguém. Quando ela entra nesse negócio… Não tem. Ninguém. Ela domina o negócio. Então, mas é uma questão egóica, né? Da medicina. Eu acho que é uma questão de poder. Eu acho que é uma questão de domínio. Absolutamente. Muito mais interessados no poder e no domínio do que na saúde. É muito… Não todos, né? Porque os médicos são os fofos, a gente ama os médicos. Generalizar é burrice, mas em geral, claro. É uma classe que se sente afrontada. Em ver a gente protagonizando a cena. Em ver a gente dizer que o parto não é um evento médico. Ele pode virar um evento médico, entendeu? E aí, se no Brasil você pensar que quem assiste a isso é uma enfermeira, mulher e, na sua grande maioria, negra, aí você vê o que ele vai fazer com o parto em casa. Aí você vê qual é a história. Percebe assim? Então tem um… Bom, vamos voltar lá. Voltamos da dor, fizemos um parênteses pra falar da dor. E aí voltamos à Amazônia, você isso, aí já tem a Amazônia. Ficou 12 anos nesse projeto. Isso. E esse projeto era uma coisa que, enquanto isso, eu era professora da UERJ, eu fazia um parto em casa, eu fazia um congresso, eu acompanhava Você fazia parte aqui no Rio de Janeiro, dava aula na UERJ, ia pra Amazônia. É isso, né? Enfermeira com 3 filhos que tem que ganhar a vida. Então, assim… Braba. 40 anos, animadérrima, né? Acho que tem uma coisa assim. Aí… 2007… Vamos mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo, exatamente. Não, e assim, a minha relação com o Michel Odan foi uma coisa muito importante pra mim. Foi uma coisa muito importante a nível de que ele dizia pra mim, vai em frente. Ele dizia, tá certo o que você tá fazendo, assim. Eu me lembro que, isso foi engraçado, depois que eu conheci ele falou pra mim, você tem que ir pra um congresso na França. Eu tinha acabado de me separar, assim, 1 centavo. Congresso na França, é maluquice. Mas a gente é maluca, né? E aí, 1 mês e meio antes do congresso, roubaram meu carro. E quando o dinheiro do seguro veio, eu falei… Você foi pra França. Eu vou pra França, exatamente. Só que eu paguei um mico absurdo. Porque assim, eu olhei no congresso, não sabia nada, e vi lá, 100 francos. Eu falei, 100 francos. Eu fui com o dinheiro assim… Contadinho. Super contado. Aí, quando eu cheguei, eu paguei o congresso. E o moço falou, é 100 por dia. Eram 4 dias de congresso. Eu só tinha dinheiro para pagar o primeiro dia. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Bom, aí o Odan me encontrou, a gente já conhecia, tal, isso aqui. Aí acabou esse primeiro dia, eu morrendo de vergonha. Ele falou para mim, queria te fazer um convite. Amanhã eu vou fazer uma palestra num outro lugar. Você não quer ir comigo? Aí eu falei, graças a Deus, eu não vou fazer nada mesmo, eu não venho pro congresso. Aí foi o dia da palestra, que acabou no dia. Ele falou, então amanhã cedo nos vemos, né? Aí eu falei, não, doutora Odan, eu não vou ao congresso. Mas como você não vai ao congresso? Eu não vou ao congresso porque eu não tenho dinheiro para ir ao congresso. Ele, como assim? Você veio do Brasil, você não tem dinheiro? Ele não entendia como é que… Bom, no final deu tudo certo, ele arrumou, eu fui no congresso. Nananana. Mas assim, eu voltei desse congresso muito mudada. Porque no final do congresso, eram umas 80 parteiras, era uma coisa pequena.
E eu me lembro que cantava uma música que era assim: nós somos irmãs ao longo do mundo, e bababá. E era fazer parte. Era a sensação de que eu faço parte de alguma coisa. Eu sou alguém, isso que eu tô fazendo. Você se sentia muito sozinha aqui, né? Não tinha, entendeu? Assim, não tinha quem, não tinha. E aí foi bacana, porque aí quando eu volto e trago o congresso, aí eu falei, cara, isso tem que ser. E aí as enfermeiras se juntaram. A partir daí, eu sempre tinha enfermeira comigo. Sempre tive as enfermeiras comigo, né? E sempre tive backup médico. Isso também, eu não fiz nenhum parto domiciliar sem saber qual era o médico que eu ia levar. Bababá. Eu sempre criei uma relação. Como eu não estava no modelo hospitalar, eu não sofria violência dos médicos contra mim. Não tinha isso. Os médicos eram meus amigos. Os médicos tomavam chopp comigo. Então, assim. Você podia se dar o luxo de trabalhar com quem você gostava. Isso. Né? Não fazia com quem sentido. acreditava em mim. Quem botava. Você que respeitava. Então, assim, era uma relação de muita fraternidade. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante. Porque quando a gente vai para essa disputa, quem perde é a mulher. Claro. Quem perde é a mulher, percebe? Porque o que funciona você tá em casa, tá tudo bem, e de repente você fala, cara, não tá legal. Tem alguma coisa que não tá rodando. Aí você pegar o telefone, ou você saber que você vai levar para aquele hospital e você vai ser bem recebida naquele hospital. Isso faz a diferença, percebe? Isso faz toda a diferença. Então, isso inclusive tem a ver com a segurança. A segurança tem a ver com o backup, tem a ver com a chegada, tem a ver com a enfermeira e a mulher não sofrerem bullying no ambiente onde elas forem. Isso é uma coisa bem importante. Mas aí essa coisa começou a crescer e, por acaso, em 2007, eu recebi um jornalista que era Antônio Marinho, e o cara fala assim, vamos fazer uma reportagem para a revista do Globo. E era uma reportagem, e aí fizeram a reportagem, o cara me liga e fala assim, as suas clientes não querem mandar uma foto, alguma coisa? E é bonito isso, porque as mulheres não só mandaram a foto, mas as mulheres mandaram depoimentos do parto. E aí, na semana seguinte, o cara me liga e fala, olha, acabou a reunião da pauta e você vai ser capa de revista de domingo do Dia das Mães. Incrível. Cara, não era qualquer coisa. Era no Dia das Mães. Aí eu fui pra capa da revista e eu falei claramente que eu fazia parto de mulheres que eram mulheres que tinham uma boa situação financeira, eram mulheres que estudadas, que tinham mestrado, que tinham faculdade, e dei lá um preço X lá do parto. Foi um negócio. Foi uma, imagina, capa de domingo e tal. Foi muito interessante, porque na véspera, imagina, os 3 filhos super orgulhosos da mãe, vai sair na capa, e vamos fazer um café da manhã e tal. 3 horas da manhã eu fui para um parto. E eu passei de 3 horas da manhã até 9 horas da noite do domingo num parto. Tocou o meu celular 58 vezes e eu não pude atender. E eu me lembro que foi forte, porque, cara, eu queria muito celebrar. Era uma coisa muito importante aquilo pra mim. E era uma coisa que dizia pra mim, isso não é mole, não. Isso não é mole, não. Você quer isso, mas ó... É isso aí. É aqui que você vai ficar. E virou uma cesariana. E ainda por cima virou uma cesariana. 2 meses depois, a guerra foi declarada. E o CREMERGE, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, faz uma reunião. E um dos temas da pauta da reunião é como é que a gente vai acabar com essa enfermeira. Vamos eliminar a Elô. Vamos eliminar a Elô. Isso que ano? Isso foi em 2010, mais ou menos. Isso foi mais ou menos em 2010. Foi muito pesado. E aí, percebe, tinha o parto domiciliar, tinha as enfermeiras que estavam invadindo o SUS na sala de parto, os médicos estavam incomodados, já tinha a ideia da casa de parto, não me lembro exatamente qual foi o ano da casa de parto, acho que a casa de parto aqui não tinha aberto ainda, mas assim, era um movimento de mudança de paradigma, de termos que fazer menos cesariana. Para fazer menos cesariana, você tem que dar condição para o parto normal ser mais legal. Então, isso foi muito bacana, porque assim, a gente tinha um apoio do político lá em cima, a gente tinha apoio do Ministério da Saúde. Então, assim, a gente tinha o apoio do Ministério da Saúde e tinha um movimento de mulheres que falava, a gente quer humanizar isso.
A gente quer ser reconhecida, a gente quer poder escolher a posição que a gente quiser. A gente quer escolher, não ter episiotomia. A lei do acompanhante, que foi uma coisa que foi assinada num congresso em 2005, organizada. Eu era presidente do congresso, inclusive, na época. A gente foi onde foi assinada a lei do acompanhante. Cara, isso é emocionante. O Temporão desceu de helicóptero no Rio Centro, no congresso com 2.200 pessoas, para assinar a lei do acompanhante e dizer todas as mulheres têm o direito a ter um acompanhante. Isso mudou. Muda muito. Cara, isso muda tudo, porque isso diminui a violência obstétrica, isso dá segurança para a mulher. Isso é bonito entender que isso veio de movimento de mulheres, de movimento de profissionais, de uma coisa que… Nossa, foi muito emocionante. Quando o cara entrou, a gente cantando o hino nacional, isso, cara, isso é muito legal, assim. É revolução, né? Então, assim, a gente vivia um momento em todos os lugares. E a história… Mas era luta constante, né? Era luta constante. Era luta constante. Era a luta no parto, era a luta no… né? Porque, assim, essa vida de você estar dedicada à hora que o bebê quer nascer, é pesado. Sim, já é uma coisa que… As pessoas não querem. As pessoas não querem. Isso eu não sei quantos anos a gente vai conseguir… Agora é louco, né? Porque, por exemplo, agora tem um movimento dos gringos que vêm pro Brasil para ter parto humanizado aqui. Ah, é? Eu tenho tido alguns clientes assim. Eu tive um casal agora, o casal veio da Holanda. O cara adora o Brasil, porque conhecia o Brasil, nananana. Se ele tem um bebê aqui, ele inclusive tem direito a ter o passaporte dele, ele free, liberdade, ele pode vir quando ele quiser, ele pode morar no Brasil. E aí ele vem, ele contrata uma equipe, ele vai conhecer a médica, a enfermeira, ele vai ter um atendimento super bacana. Não tem essa relação pessoal, né? Ele não tem essa relação pessoal que ele vai ter aqui, e o dinheiro dele vale 6-1. O cara veio, tirou 3 meses e veio ter o bebê aqui. Sim. Acabou que vai embora. Porque esse modelo de continuidade do cuidado, isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E isso não é voga, não é o modelo da gente, né? Então, daí, essa coisa do parto em casa foi começou indo… a se movimentar contra você, depois que você saiu da revista. Então, o CREMERGE começa a se movimentar contra mim. E, na verdade, contra mim e todas as enfermeiras. Mas no mas é parto que você em casa, que tava lá botando sua cara a tapa. No parto em casa era eu que tava botando parto na cara. E aí… Parto na cara. Parto na cara, exatamente. Aí teve um parto, literalmente, que foi em 2012. Que foi um parto domiciliar. E o bebê nasceu. E eu achei que o bebê precisava ser removido. E eu me lembro super bem, a gente removeu o bebê para a maternidade escola. Tava eu e Sabrina. E o bebê ficou internado 5 dias. O bebê não precisou ser entubado em nenhum momento. O bebê, ele teve uma dificuldade de adaptação. Mas, na verdade, não teve nada grave, que era uma coisa que ele podia ter em qualquer lugar, etc e tal. Mas isso virou uma denúncia para o CREMERGE. E aí começa a perseguição mais. Então, nesse momento, o CREMERGE abre um processo contra mim, dizendo que eu ofereci risco à mãe por ter feito parto domiciliar. Nessa época, o Corém entrou junto comigo, com o advogado, foi super bacana. A minha peça de defesa começa com uma carta da mãe dizendo: a minha avó, a Gisele Bündchen e eu decidimos ter bebê em casa. Que foi a época que a Gisele tinha tido parto em casa. E aí ela era uma bióloga, super bonita, defendendo, dizendo que foi a melhor opção da vida dela. E assim, não teve nada demais. O bebê ficou ótimo, não teve nenhuma má condição. Isso é uma coisa importante. Parto tem algum grau de risco. Gente, aonde a gente tiver. Eu perdi um filho num parto dentro do hospital. Então, assim, fatalidades acontecem, né? Eu tive a minha primeira filha num parto natural, hospitalar. Foi tudo maravilhoso. Era um parto que muito provavelmente podia ter acontecido em casa. Foi aquele parto, sabe? Tudo perfeito, maravilhoso. Ela nasceu naturalmente, linda, maravilhosa. Tchau. Não precisava de ninguém lá. Só precisava eu, ela e meu companheiro que estava comigo. E foi perfeito, maravilhoso. A minha segunda gravidez foi uma gravidez gemelar. Antes de eu descobrir que era gemelar, foi tudo não planejado. Eu queria um parto em casa, né? Porque eu tinha tido aquela experiência maravilhosa e tal. E eu falava, o único momento ruim do meu parto foi o deslocamento para a maternidade. Meu primeiro parto, né?
Se teve um momento ruim, Foi. foi andar de carro, ver a rua, as coisas acontecendo, entrar. Isso foi péssimo. Eu queria ter ficado onde eu estava desde que tudo começou. E aí, quando eu descobri essa segunda gravidez, que foi não planejada, e eu não tinha plano de saúde, eu falei, pronto, então eu vou ter um parto domiciliar. E aí eu descobri que eram gêmeos. E aí não podia ser, obviamente, um parto domiciliar. E aí eu fui pro Instituto Fernandes Figueira, pro IFF. Minha gravidez foi acompanhada lá. Eu entrei em trabalho de parto prematuro. 32 semanas, 32 e 3 dias. E a G1, que é a Amora, ela tava cefálica, ele tava pélvico. O G2, né, que é o Francisco. Quando eu cheguei, eu demorei pra ir. Aquela coisa, aquele choque, né, estourou antes da hora, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, eu já tava com 9 de dilatação. Claro, tava nascendo. E aí a Amora nasceu, assim, mesmo assim, né? De alguma forma eu sentia que o bicho ia pegar, sabe? Em algum momento. Então eu paria a Amora falando, eu tô com medo do Francisco. Eu falava essa frase o tempo inteiro no parto da Amora. E a minha doula falava, Ju, se concentra no parto da Amora. Mas em algum momento eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí virou uma cesárea de emergência. A Amora nasceu de parto natural, ótima. Não teve nenhuma intercorrência, não foi nem nada aconteceu. Tava maravilhosa, perfeita, mesmo sendo prematura, né? E aí, de repente, uma queda do batimento cardíaco, né? Bem evidente. Foi uma cesárea de emergência e tal. E aí, ele ficou 25 dias na UTI e morreu. Então, assim, eu passei por todas as experiências, né? E eu continuo sendo apaixonada e defensora pelo um parto natural, entusiasmada com parto domiciliar, e fatalidades acontecem. A gente precisa saber que a gente não controla tudo, né? Não mesmo. Por mais dolorido que seja, por mais que a gente sempre espere um desfecho lindo e maravilhoso com bebês no colo, bebês também morrem. E não necessariamente é a culpa do médico, da assistência, da mãe. Né? Tem coisas que a gente não... Isso é forte, porque... Acho que você sabe disso, mas tem um movimento internacional, é uma coisa que está crescendo, que é o tal do free birth, que é o parto desassistido, né? Então, em muitos países, Estados Unidos tem bastante, e a gente tem ouvido, e eu já tive alguns casos, já tive conhecimento aqui no Brasil também, isso é uma coisa que roda. E é uma coisa assim, eu não confio em ninguém, os profissionais não são bacanas, eu não preciso de ninguém, eu vou ter parto sozinha. Uhum. E as mulheres têm os seus bebês sozinhas. Uhum. E uma das coisas, o meu segundo processo, até quando a gente voltar do processo, ele tem a ver com isso. Mas as mulheres vão ter bebê sozinha e os resultados desses partos, na maioria das vezes, são maravilhosos. Sim. Eu, inclusive, tenho uma amiga muito próxima que teve um parto. Agora, se tiver um micro problema, morre. Sim. Essa é que é a questão. Uhum. Essa é que é a questão. Então, isso é uma coisa que tem que estar clara. Para você fazer um parto domiciliar, você tem que estar com alguém que tenha experiência. Uhum. Percebe? Assim, eu acho até que a gente vai estamos entrando numa nova fase com relação ao parto domiciliar. Até porque, se a gente pensar, eu fiquei pensando, antes de vir para cá, eu tenho 32 anos do meu primeiro parto domiciliar. Acho que agora a gente está numa outra fase. Até de pensar melhor, de ter uma regulação melhor, de ter essas profissionais sendo mais treinadas, sendo mais assistidas, da gente poder ter uma referência garantida no SUS, da gente saber que a gente pode chegar no hospital mais perto e ser bem atendido. Sim. Isso é uma coisa importante, né? Que essa mulher não vai sofrer nenhum tipo de violência, etc e tal. Então, a gente teve esse primeiro processo, que foi 2012. Que o bebê ficou bem, o bebê ficou todo mundo bem, a mãe mas foi uma bem, oportunidade para tentar... Que o Treverde viu de tentar que cortar... Essa técnica é uma técnica bem conhecida, né? Você pega uma pessoa que é conhecida, um íconezinho, e corta a perna e fala, olha, é isso que vai acontecer. Então, assim, a ideia é bem antiga, inclusive. Sim. Mas não colou com o juiz, o processo não foi para diante, parou por aí, etc e tal. Mais para frente, 2018, que é esse processo que agora está em cena, sabe quando você entrou de gaiato no navio? Eu entrei de gaiato no navio. Porque foi uma menina que procurou uma das enfermeiras que trabalhava na minha equipe. Nessa época você já estava com uma equipe, já tem num espaço. Exatamente, já tem uma estrutura, já tem desde 2000 a gente tinha uma equipe, mas em 2010 a gente passa a criar a equipe parto ecológico, onde 8 médicas, 9 enfermeiras, 2 pediatras, 3 anestesistas. A gente tem uma estrutura, uma terapeuta que trabalha as nossas relações. Porque se não tivesse um terapeuta que trabalhasse hierarquia entre médicos e enfermeiras, isso não ia dar certo. Isso não ia dar certo.
percebe? Assim? Então isso é bem bacana, isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho, né? Inclusive porque se a gente pensar, tem um mundo que é capitalista. Qual é o preço da hora da enfermeira? Sim. Qual é o preço da hora do médico? E isso importa. E isso importa e ao mesmo tempo isso tem um mercado. Não adianta eu dizer que a minha hora é igual a do cara, porque a minha hora não é igual a do cara. Então, toda uma história, mas eu acho que a gente criou uma equipe muito consistente nesse sentido. E eu digo pra você, se não tivesse o terapeuta, a gente não tinha chegado onde a gente chegou. Isso eu acho que é uma coisa importante, assim, sabe? Mexer com parto, mexer com equipe, mexer com relação. Acho que tudo tem que ter alguém trabalhando as relações. Porque senão as relações vão embora. Até porque são momentos de muito estresse. Você tem momentos ali, é o máximo da adrenalina, é o máximo da ocitocina. Tudo, não é nada leve. Tá tudo bem, de repente Trabalhamos dá problema. Com profundidade. Pô, é um negócio que você sai assim. Não conseguimos trabalhar na superficialidade. Não é, entendeu? Hoje eu fiz uma cliente uma entrevista, ela falou assim, primeiro porque eu quero um parto tranquilo. Aí em algum momento eu falei, olha, essa palavra para parto não combina. Não, parto tranquilo. Você vai, eu digo para você, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, mas assim, tranquilo, em algum momento você vai passar. Eu gosto de usar uma frase muito forte. Eu digo que a pessoa vai atravessar o vale da sombra da morte. Sim, já ouvi essa frase bastante. Aí eu fui bem criticada, mas assim, eu sempre pergunto para as mulheres, depois que você tá lá, naquela hora, que você lembra, isso ajuda, isso ajuda. Eu acho que quando tá desesperador, que é o vale da sombra da morte, aguenta mais um pouquinho que você vai chegar no pico. Agora já foi, agora tá chegando a hora do bebê, né? Agora tá nascendo. E aí, então, 2018… Você entrou de gaiato. Eu entrei de gaiata no navio porque uma das enfermeiras que trabalhava comigo falou, Elô, tem uma pessoa que tá fazendo um pré-natal online comigo e ela vem, acho que da Chapada dos Veadeiros ou Diamante, alguma coisa assim. E eu queria fazer um orçamento para ela mandar pro plano de saúde dela. Posso botar o seu nome como minha auxiliar? Eu falei, claro, pode botar o meu nome. Só que a relação ali não foi uma relação de vínculo e tal. E essa menina que morava lá na Chapada, ia via, chegou no Rio de Janeiro e falou, não quero gastar essa grana, não tenho, eu vou ter bebê sozinha. E teve bebê sozinha em casa. O bebê nasceu ótimo, a placenta saiu ótima. E ela se viu na seguinte condição, como é que eu vou agora registrar esse bebê? Então ela tinha direito a perinatal. E ela vai para perinatal, que é um hospital que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Vou pra perinatal e chega na perinatal e aquilo vira um escândalo. Um parto domiciliar. Mas por que ela não falou que saiu sem querer? Saiu sem querer, ótimo. Mas é uma saída, né? Mas qualquer coisa. Mas ela não… Ela disse lá qualquer coisa. Só que na pastinha de exames da menina tinha o tal do orçamento. Nossa, então foi gaiato mesmo, Elô. Totalmente. Eu achei gaiata. que era tipo assim, você foi assistir porque alguém falou, sabe? Não, foi gaiata mesmo. Foi gaiata mesmo. A gente não fez o parto. Vocês não fizeram nada. Nós estamos sendo processados por um parto que nós nem vimos. Não, mas é patético, não é que possível. Eu nem conheço a menina. Não, patético. Bom, aí ela chegou na perinatal. Deu a pastinha com os exames e lá estava o orçamento. E aí uma médica fofa viu aquilo, super fofa, fez uma foto e postou nas redes sociais. E o Ricardo Chaves, que é o pediatra que trabalha com a gente, estava em Santa Maria, num congresso. E um amigo dele na mesa fala, o que é isso? Olha a sua amiga, o que é isso? E obviamente isso deu origem a mais um processo. Então assim, não tem nenhum bebê que teve nenhuma coisa num parto domiciliar, nada. Eu nem conheço essa menina. E isso virou. Só que a ideia do CREMERGE, de verdade, é botar água na farinha do parto domiciliar e acabar com isso. Então ele fez uma coisa que, inclusive juridicamente, parece que é bastante estranha. Porque ele fez uma ação civil pública. Ele colocou 2 pessoas, que são enfermeiras, pessoas físicas, e ele processa junto o Conselho Federal de Enfermagem. Então é um processo onde eu e o COFEM e a Aline estamos sendo processados. E a ideia do processo é que nós sejamos impedidas pelo Conselho de atuar em parto sem médico. Essa é Vem cá, o médico não está proibido de atuar nos partos domiciliares? Isso caiu. Caiu. Acabou de cair novamente. Acabou de cair. Isso que eu queria. Vamos daqui a pouco situar isso, porque é confuso. É super confuso. É muito confuso. É muito confuso. Então, neste momento, inclusive, nessa época, 2018, logo depois o CREMERGE lança 2 resoluções, que é 265 e 266, proibindo as doulas
de assistir em parto, de entrar Domiciliar tinha também? uma coisa. Não, era uma coisa com as doulas. E ele proibia os médicos de atuarem em parto domiciliar. Aham. Aí o Corém entra, faz o movimento, o COFEM faz o movimento, isso tudo justiça. E aí conseguimos reverter isso. Então o médico ficou. Voltou a poder. Bom, aí entra o meu processo. Uhum. Que não é o meu processo, isso é muito importante, porque o meu nome está ali, mas o que ele diz é, o COFEM tem que proibir essas 2 enfermeiras fulana e fulana e todas as outras. Sim. Então, percebe assim, é um processo que não é meu, é um processo da enfermagem obstétrica. É lógico. É um processo que… Você tá ali… bucha de canhão completa, porque assim, a hora que perder, perde todo mundo. Bom… Mas a mulher foi ouvida? A mulher em nenhum momento falou que vocês não participaram? Isso nem veio. Nem importa mais. Nem importa mais. Mas então a questão é muito mais política, Isso, né? Totalmente. Não tem nada… E na época, Ju, a foto mostrava o logo da perinatal. Então assim, tava claro de onde tinha saído. E eu fui atrás. Claro. Eu falei, cara… E aí é isso. O que aconteceu com a médica? A médica levou um sabãozinho ali do chefe que falou pra ela, amor, pegou pesado, por que você botou? Por que você não tirou a logo da perinatal? Com a médica não aconteceu nada, absolutamente nada. Percebe? Ela pegou um documento que não era dela. Publicizou. Quer dizer, pra mim ela cometeu um monte de crime. E ela cometeu um monte de crime. E com ela não aconteceu nada. É chocante. É chocante essa história. Chocante. Percebe assim? Bom, aí… Foi super bacana, a gente fez um movimento. Conseguimos um abaixo-assinado com 5.000 pessoas. Foi lindo. Uhum. Não sei quanto tempo depois, o juiz de primeira instância… instância… Isso foi 2018, 2019? Isso, 2020. Durante acho que já era o início da pandemia. Tipo, 2019, 2020 foi o primeiro resultado. E no primeiro resultado a gente ganhou em primeira instância, foi uma decisão linda do juiz de, 18 páginas a decisão, o cara dizendo, olha, as pessoas são mais do que gabaritadas, uma é doutora, a outra é não sei o quê, todo mundo pode, a lei 7498 diz que a enfermagem, isso é importante, eu tenho uma lei que diz que o que eu faço é legal, eu tenho acesso à declaração de nascidos vivos, eu dou o mesmo documento que você recebe no hospital, eu tô fazendo, dentro ali do documento diz, nasceu em casa, não sei o quê, assim, é ridículo, porque aí tem uma coisa que é do mercado, porque ninguém tá brigando com a parteira lá no meio da Amazônia, essa daí deixa morrer. Tem que ela fazer, porque a gente não quer ela fazer. Agora aqui no centro urbano, no que é planejado para ser, isso não interessa, isso é meio pesado. E aí a gente perdeu isso em segunda instância, numa declaração, numa sentença lá de 1,5 página, né? Você fala, o outro tinha 18, 19, 1,5 página. E aí o COFEM entra com um recurso. Eu me vejo obrigada a entrar com recurso, porque em algum momento me deu muita vontade de entregar os pontos e falar, não vou entrar nessa briga, porque essa briga não é minha, é uma briga de cachorro grande, isso significa, inclusive, custo de advogado, um negócio absurdo. Eu falei, não vou entrar nessa. E a advogada, que é uma pessoa muito bacana, falou pra mim, Elô, você tem que entrar. Porque assim, se você não entrar, vai ficar muito esquisito. A pessoa, uma das que está sendo processada tá fora, fica só o conselho, não vai dar certo, tem que entrar. Eu falei, então agora… E aí a gente então entrou com recurso para o Supremo Tribunal Federal e o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Os recursos não entraram para o STF, mas entraram para o Supremo Tribunal de Justiça. Sim. Então a gente tem um relator que está estabelecido, que é o ministro Gurgel Faria, inclusive. Eu estou querendo saber quem conhece o ministro Gurgel Faria, porque a gente quer conversar com o ministro Gurgel Faria. E aí a gente está nesse pedaço, assim, é um pedaço muito importante a nível do parto domiciliar, porque ou a gente tem uma lei federal que diga a mulher tem o direito de dizer aonde e com quem ela quer parir. Isso garante. Ou o CREMERGE, o CREGED, vai continuar vai ficar nisso, nessa perseguição. Então, assim, por isso é que eu fico pensando, né, quando eu vim pra cá, eu vim pensando 30 anos de parto em casa. É um novo momento, percebe assim? A gente hoje tem pelo menos 300 enfermeiras e obstetrizes no Brasil que estão fazendo parto em casa. Qual a diferença de enfermeiras e obstetrizes? Então, a enfermeira obstetra, ela faz o curso de enfermagem e depois ela faz um curso ou de residência ou de especialização para virar enfermeira obstétrica. No mundo inteiro existe um outro modelo, que é o modelo de ser obstetriz, que você só vai mexer com gravidez e parto. Então, uma obstetriz, ela Mas aqui no Brasil existe? Existe isso. A gente tem um curso em São Paulo só,
que é um curso da USP. Esse modelo, inclusive, lá fora é um modelo bem difundido, é o modelo mais barato, porque você forma a pessoa só para isso. Fica o cuidado focado ali na… Por outro lado, isso é uma coisa complexa, porque assim, a enfermagem obstétrica tá aqui ralando para conseguir esse espaço. Aí vem uma outra profissão e fala, não, você não presta, nós é que somos. Então isso foi uma coisa meio triste, porque em algum momento houve um certo desacerto. E ao mesmo tempo, se a gente ficar brigando entre os aliados… a gente perde. Percebe? Enfraquece muito. Enfraquece muito. Então isso é uma coisa que… Mas a gente tem uma escola na USP, que é a obstetriz. As obstetrizes estão enfrentando muita dificuldade para entrar no cenário, mais do que as enfermeiras obstétricas. Ambas são parteiras. Ambas são midwives, digamos assim. Mas elas têm autorização e elas estão sob a égide de um conselho profissional, que é o Corém e o COFEM. Então ela tem uma profissão, ela tem legalidade. E no mundo afora ela faz. Então, assim, essa é uma profissional, são as profissionais que são especialistas no que é fisiológico, no que, né? Acho que a gente teve muitos atrasos, né? Esses últimos anos de governo, assim… Sim. Foi muito pesado, não tem como não falar disso, assim, a nível da saúde pública, da enfermagem obstétrica, a gente foi muito perseguido. Pra você ter uma ideia… Até a última diretriz, a gente dizia, e na diretriz estava claro a possibilidade da opção pelo parto domiciliar. Hoje em dia isso já não está mais na diretriz do parto normal. O parto normal não fala mais em parto em casa. Claro que lá na Amazônia, mas aqui no centro urbano, como um direito de dizer eu quero parir em casa porque eu me sinto mais segura, né? Então assim, a gente está enfrentando um momento meio… Por outro lado, eu acho que eu sou uma pessoa meio otimista, assim. Eu fico pensando que agora as mulheres já entenderam um pouco o que é batalhar pelo parto em casa. Porque tem uma coisa que quando eu sei que pode nascer em casa, eu não preciso querer ter parto em casa. Claro. Mas quando eu aceito que pode nascer em casa, eu entendo o que é um parto. Eu entendo que o parto é uma coisa muito mais natural, que precisa menos de intervenção. É um outro modelo. Eu saio da égide de alguma coisa que precisa de intervenção. Eu saio de um pensamento tecnocrático, que é o exame que vai me salvar, que vai facilitar o processo. É o meu próprio corpo, são os meus hormônios, é o que eu vou produzir. Então, eu acho que tem uma coisa que as mulheres já entenderam a importância disso. Mas tem mais informação acessível também? Tem muito mais. Isso, quando você pergunta o que aconteceu, como cresceu porque a gente tem um Instagram. Porque a gente tem… Cara, isso aí é uma loucura. Isso, né? Todo mundo fala agora. Você passa a ser um grau Antigamente eram as ripongas malucas, né? Eu acho que agora já tem uma galera… E tem uma coisa que, assim… O Ricardo, que trabalha comigo, o pediatra Chaves, ele fala muito isso, que desde sempre a gente achou que o bebê tinha que ficar no colo da mãe. 20 anos atrás a gente botava o bebê no colo da mãe. Mas a gente não sabia da microbiota, mas a gente não sabe, sabia né, das coisas. É em outro lugar, né, o instinto. Porque é básico, o bebê precisa da mãe. É igual esse negócio, quando o bebê tá chorando, finge que a gente não sabe de nada. Né? Finge que a gente não tem um intelecto, que a gente não é bombardeada por mil informações. O tempo, a falta de sono, a falta de dinheiro. Você tá num lugar que um bebê tá chorando, você não vai atender esse bebê? Tipo assim, não dá para você negar. Que é uma coisa natural. É um movimento… Só toca, né? Um negócio que você fala… Não precisa nem ser seu. Claro que não. Pode ser um outro bebê. Você tá vendo um bebê chorando. Você vai lá, na hora, atender. A gente foi programado para isso, exatamente, né? Senão a gente não estaria vivos, né? Todos. Então isso é um negócio muito potente. Então acho que tem isso. Então acho que agora, para mim tá um pouco delicado, porque assim, eu não tava nem um pouco afim de entrar nessa briga agora, sabe? Você queria usufruir um pouco desse… 62 anos de idade, não, meus amigos estão aposentando, tá tudo certo. Vamos seguir, eu queria seguir minha vidinha, num certo sentido. Né? Passar Não, uma outra galera. Não se aposentar, mas vai uma outra galera aí pra linha de frente. Isso sim. Isso acho que ia ser bom, né? Isso sim, né? Mas assim, a sensação que eu tenho é que essa vai ser minha última batalha antes da minha aposentadoria política. Nesse sentido. Sim. E não tem muito jeito. Agora a gente tem que ir pra briga. Agora a gente tem que dizer pras mulheres. A minha advogada falou uma coisa bacana. Ela falou, você fez um abaixo-assinado com 5 mil, né?
STJ, 50 mil tá bom. Sim. É isso, percebe assim? A gente precisa que as pessoas entendam do que a gente está falando. E aí a gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa querer que esse parto seja garantido no SUS, que eu possa ir para o SUS. Agora está na hora de garantir um pouco mais, percebe? Ou a gente garante isso, ou vai ter um tanto de bebês que vão nascer desassistidamente. Isso é importante a gente entender. Porque a mulherada é maluca e ela vai ter bebê onde ela quiser. Sim. E se não tiver quem assista, ela vai fazer, porque ela faz. Inclusive, eu acho, muitas vezes, de uma maneira insegura e irresponsável. Mas ela faz. Eu já tive uma pessoa que chegou pra mim no consultório e falou, eu vou ter desassistido. Ou você me dá as dicas, ou nem dica eu vou ter. E eu fiquei na maior dor de consciência. Porque eu falei, se eu disser alguma coisa, eu vou estar ajudando. E se eu também não disser e acontecer, ela tá frita. Percebe? Mas assim, isso vai acontecer. Sim. Então eu acho que tem uma coisa bonita que é, a gente tá num governo, graças a Deus, onde a gente tem mais espaço para falar, onde a gente tem mais tempo para brigar, onde a gente pode ser um pouco mais ouvido, a gente tem políticos, a gente tem mulheres, a gente tem algumas influenciadoras que já tiveram parto em casa, que entendem um pouco dessa coisa. E eu acho que agora a gente vai ter que mexer e levantar e vamos todos juntos para essa história, né? Porque um grande levante, a gente precisa se unir. Agora e as pessoas precisam entender. E eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo é lindo, porque o processo não é contra você, né? Você tá, né, simbolizando todas as enfermeiras. Tem hora que eu falo, meu Deus, por que eu fiz aquela foto? Por que eu fiz aquela foto? É difícil, sabia? Tem mas qual foto? Da revista. Da revista? Da revista, que é linda, maravilhosa, maquiada. Onde você começou a brilhar. Mas assim, é porque quando eu penso, por exemplo, se a gente perde isso… Mas, Elô, as mulheres como você vão pra fogueira historicamente, é isso. Essa é a fogueira, né, atual. E aí tem mulheres como nós que vamos estar juntas e não vamos deixar você queimar. Valeu, me ajuda, Ju. Mas a gente sabe que vai incomodar, a gente sabe que vai… Mas isso é bacana, porque assim… as mulheres, as mães, os maridos… Estão mobilizados? Ai, que legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é uma coisa assim, a gente estabelece uma relação com as famílias, né? Claro. Então eu sei que se eu tô precisando… Ali na hora, a pessoa tá junto. Isso é uma coisa bonita, né? Você é uma guardiana. Nordeste, as parteiras nunca ganham nada. As parteiras são muito ferradas financeiramente. Ela ganha no máximo uma galinha, ela é muito ferrada. Mas, em geral, quando ela fica viúva, a comunidade banca ela. E quem banca são os maridos. Então não falta comida para uma parteira. Isso é bonito. Muito. Ela não tem na vida, ela dedica a vida. Imagina, ela faz o parto, ela muda Mas 10 ela dias. É muito respeitada naquela muito comunidade. Respeitada. E na hora que ela não tem, de fome ela não vai morrer. De fome ela não vai morrer. Isso é bem bonito. Isso tem a ver com a relação que se cria, né? Com cuidado, com… Mas então, nesse momento, você tá disposta a ganhar mais essa batalha, porque a gente vai ganhar. Claro. Disposta a ganhar mais essa batalha pra poder curtir só seus partinhos. Você tá dando aula ainda? Não. Então, assim, a questão da aula, quando o parto domiciliar começou a ter mais movimento, eu comecei a perder. Porque eu já tenho aula, mas eu tenho parto. Então, isso é uma coisa difícil, porque, na verdade, eu fiquei impedida de… né? E o pessoal da UERJ falou, Elô, a gente ama você, mas assim, a gente precisa dar professora em sala de aula, não dá. Então, tem 13 anos, Ju, que eu faço uma coisa que é um curso que eu chamo de Ecologia do Parto e Nascimento. Que é um curso que durante 7 anos o Odan vinha dar comigo, inclusive. Que é um curso de 9 meses, 4 horas por mês, onde eu passo o que eu sei. Onde eu passo um pouco online. Da fisiologia. Agora tá online. Depois da pandemia virou online. E eu acho que, apesar de eu não gostar muito de online, não tem muito esse curso como sair do online. Esse ano eu tô com uma pessoa do Mato Grosso do Sul. Eu tô com uma pessoa no interior de Goiás. Democratizando geograficamente, o horário, tudo mais, né? Então eu acho que tem uma hora que o online é bem legal. E aí me deu um pouco essa sensação de que eu tô passando um pouco… né? O que eu… que não vai fechar comigo, né? Você tem as… né? E aí eu acho que tem as filhotas que a gente vai botando no mundo, né? Essas parteiras que estão aí, a maioria já passou. Já passou perto, já fez curso comigo. Esse curso que você continua fazendo? Esse curso tem 13 anos. 13 anos que eu faço todo ano.
Cada ano eu falo, será que eu vou conseguir? Será que vai ter? Mas assim, é muito E legal. o Odan sempre com você. O Odan sempre comigo. Agora, atualmente, grande ele dá parceiro. a primeira aula é dele. Atualmente está fazendo online. Mas a primeira aula sempre é dele. E a gente trabalha muito com base nos livros dele, né? E aí é bacana, a É gente que o livro pensa… dele é uma coisa muito louca. E ao mesmo tempo é muito louco, mas é legal ver como era que ele pensava, como é que ele tá pensando agora, o que daquilo… Mudou bastante? Algumas coisas muito. Eu acho que o cerne da questão da fisiologia do parto, que é desligar o cérebro pensante, deixar o cérebro primitivo, os hormônios, as necessidades básicas da mulher em trabalho de parto, isso é primoroso, isso eu acho que é o filé mignon do Michel Odan, né? Isso mais a ocitocina, o hormônio do amor. Ele foi o primeiro cara que falou que o bebê, essa história é linda, que o bebê podia mamar na primeira hora após o parto. Isso ele falou num congresso em 1969, na França. E ele conta que metade da plateia se levantou em represária ao absurdo que ele estava dizendo. Que o bebê podia achar o peito da mãe na primeira hora. E hoje em dia a hora de ouro é a coisa mais importante do mundo. Sim. Então assim, isso é bacana de ver algumas coisas que… algumas coisas que de alguma maneira eu acho que ele mudou. Talvez uma coisa muito… tô até pensando nisso, porque é uma coisa tão polêmica. Qual mas é o tabu? A participação do pai. Ah, sim, ele Do mudou, parto. né? Isso era a única coisa que eu achava. Isso ele mudou um pouco. Ele mudou um pouco no sentido que quando os pais começaram a entrar na cena do parto, isso é bonito, que eles dizem assim, que lá no hospital dele, de repente a parteira chegava e falava, doutor Odan, cara, o pai quer assistir, o que eu faço? Porque, assim… Até então, o parto era um evento feminino. Mas é porque tinham outras questões, né? Sociais, de gênero. Não, e a gente vivia diferente. A gente vivia bababá. diferente. E assim, essa questão do pai é uma questão bem polêmica. E essa é uma questão que tem uns 4 anos atrás, quando eu encontrei com ele uma vez, eu falei pra ele, eu quero discutir essa questão com você, porque eu quero dizer pra você que eu fui além. Eu acho que você parou no tempo. E eu acho que eu consigo ir além. Porque assim, não tenho a menor dúvida que hoje o pai tem que estar no parto. Menor dúvida. Meu companheiro Isso. menor condições dele Isso. não estar comigo. Agora, de alguma maneira, a gente tem que ajudar esse cara a estar no parto. E isso é um pouco complicado, porque assim, a gente quem trabalha com parto e quem trabalha com parto em casa, eu já vi coisas muito sérias de pós-parto. Mas eu acho igual você falou, a mulher quer ter um parto. A gente precisa entender se esse homem também quer, né? Quer tá. E talvez entender em que lugar ele vai ser colocado. Que isso é que é difícil, percebe assim? O cérebro primitivo dele vai pular igual o da mulher. Muito provavelmente a experiência dele de parto não foi legal, porque nenhuma experiência de parto anterior é legal. Então, o corpo dele já tem uma coisa, né? E tem uma coisa que é entender, ver a mulher passar pelo máximo, eu digo que é passar pelo buraco da agulha, e o cara não poder fazer praticamente nada. Claro que pra você fala, sem ele, você não passaria. Mas pra quem tá do lado dele, do nosso lado, a gente ajuda muito pouco, efetivamente. Sim. Porque a gente não tira dor. Não, ajuda. Então, ajuda é muito mais isso. no plano metafórico, Isso, né? É muito mais estar. Isso. Aí o que acontece é que uma grande parte do processo, o cara libera muita adrenalina. É normal. E a hora que o bebê nasce, você tem uma química que o cara não tem. Então o que acontece muitas vezes é que no dia seguinte do parto, o cara está no limbo. E a mulher tá cuidando do cara. E isso pra mim é difícil pensar. Porque essa hora é uma hora que eu acho que a gente tinha que ser tratada como as guerreiras mais sinistras. Claro. Percebe? Mas não é isso que acontece. Os caras ficam mal. E não é uma nem duas vezes. Não é uma nem duas vezes. Isso eu falo. E eu sei que é falar contra tudo e contra todos. Mas você acha que isso não é também uma infantilização dos homens, entendeu? Que nunca estão prontos e preparados pra sustentar alguma coisa. Eu acho que tudo bem. Mas então como é que a gente faz? Sim. Preparar essa… né? E a outra coisa assim, pra mim, eu quero que o parto seja mais rápido, mais fácil, com menos dor. Sim. E a minha questão é, o que é que vai fazer esse parto ser isso? Será que a entrada no marido mudou completamente essa cena? Não. Eu tenho uma história, por exemplo, que eu quero te contar. Era um primeiro parto, a menina tinha tido uma violência obstétrica
E ela quis ter o segundo parto domiciliar. Inclusive, por causa da violência, tinha toda uma história. Um parto em Niterói, rolando bem, bababá. E o marido desce pra fazer alguma coisa, ela fala assim pra mim, tranca a porta do quarto. Sim, isso aí, bom, maravilhoso. Tranquei a porta do quarto, o bebê nasceu. Assim que eu botei o pai dentro do parto de novo, porque o bebê nasceu quando o pai estava fora, a porta estava trancada. Quando o cara voltou, logo eu falei pra ele, Rafa, quero te dizer que não fui eu que tranquei a porta do quarto. Claro. Porque eu não queria ficar com essa história. Sim. E ele falou assim, fulana, por que você trancou? E ela, muito ainda doidona, Sim. falou, ai, eu só lembro da Elô limpando meu cocô, não queria que você visse isso. Sim. Foi aí, segundo parto, em casa. Bom, quando eu chego em casa, o cara já estava completamente ali, e bababá, tudo certo. Quando chegou perto do final, ela gritava, meu amor, me tira daqui, eu não aguento mais. Ela entrou num grau de fragilidade na relação com ele que ela não tinha vivido antes. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais atenção, porque é uma nova cultura. E como é que a gente... Porque assim, o que eu falo para os maridos, por exemplo, eu não fico ensinando qual é a posição. O que eu falo para ele no pré-natal é assim, eu preciso que você se conecte com a sua emoção. E a hora que você ficar com peninha dela, você tem que me falar, ou você tem que sair da sala, você tem que tomar um café, porque isso não vai ajudar. Isso não vai ajudar. Se ele estiver nervoso, se ele estiver com adrenalina, não vai ajudar o processo. A gente tem um negócio do neurônio espelho. Isso está completamente provado. Uma pessoa que está nervosa entra num ambiente totalmente calma, está todo mundo meditando, todo mundo vai ficar nervoso, porque aquilo contamina. Então, ainda mais um pai, que é assim com a mãe. Então, eu acho que tem uma coisa que é entender o que significa botar o cara ali e dar condições pro cara. Porque não adianta botar e no dia seguinte o cara tá... Eu fiz o parto uma vez de uma enfermeira obstetra. Aí no dia seguinte eu vou visitar e ela abre a porta assim, andando dessa escada. Não, maravilhosa não. Ninguém tá maravilhosa no dia seguinte depois do parto. Pô, no mínimo você teve uma laceraçãozinha aqui, você não precisou suturar, você tá ardida. Ela veio andando devagarzinho. Eu falei, pô, por que o fulano não viu abrir a porta? Ela falou assim, Elô, tá lá chorando. Isso não é incomum. Eu chegar na casa no pós-parto, um cara de 2 metros, elas não precisam de mim, e bababá. Isso eu já vivi muitas vezes, muitas vezes. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mudança de cultura responsabilidade, porque senão vira uma outra cultura, que é que nem a banqueta de parto. Agora, a banqueta de parto é a cena de parto. Qual é a cena de parto? Se você pensar um parto natural, o que vem na tua cabeça? Uma mulher sentada na banqueta com o marido atrás. A gente vendeu isso. Quem disse que 70% dos partos essa é a melhor posição? E todo mundo acha que é aquela posição, porque essa é a posição, porque a gente vendeu isso. Mas quando... Entendeu uma coisa assim? Então eu acho que é só tomar cuidado pra ver o que é que a gente tá fazendo e o que é que de verdade faz o parto ficar mais fácil. Porque o que tá acontecendo é que o parto tá ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil? Tá ficando mais difícil. As mulheres têm mais dor. Tem um estudo que o Adam fala, que é um estudo bem interessante, que fala que o primeiro parto em 10 anos, o parto do primeiro filho, ficou de 2h30 a 4h30 a mais. O parto tá mais complicado. Isso é uma realidade, a gente paria mais fácil. Não sei, a gente não sabe por quê, o que está acontecendo. Quais são as outras... A gente namora menos, a gente amamenta menos, a gente tem menos ocitocina. É uma desconexão com o corpo, É uma desconexão com o corpo. Mas é um fenômeno. É um fenômeno. Então, tudo isso que a gente fez, não sei se está fazendo ficar tão mais fácil. Percebe, sim? Tem uma coisa que é muito bacana, o movimento de mulheres, isso é super legal. Mas tem uma hora que a gente vem de um parto. Eu fiz um parto uma vez, o bebê nasceu, ela falou assim, não foi isso que eu vi no vídeo não era assim. Não, tem que essa coisa da glamorização, né, da romantização, dessa coisa limpa, linda, banheira, música, não sei o que, cara. E com todo mundo vai ser assim? O filminho dura 15 minutos, 10 minutos. O filminho editado com música. Porra, entendeu? Com a Maria Bethânia. Cara, debaixo d'água, tudo era. Pô, aquilo ali. O que rodou antes, o que rodou depois? Você não vê? E aí aquilo isso. a Globo não mostra. Às vezes você chega na casa da pessoa, isso é muito louca. A cena de parto, você acha que o bebê tá nascendo. Aí você faz um toque, avalia e fala pra pessoa, amor,
Isso É. aqui tá longe. A cena é outra. Sim, A cena, vamos lanchar, a cena é outra. sim. Então, isso é uma coisa que, de alguma maneira, o que dá uma certa pena é que eu acho que o parto é uma das poucas coisas na vida das mulheres que a gente faz, que é com a gente, que é com o nosso corpo. E a gente sempre delega um pouco pro terceiro. Eu não faria sem o meu marido. Eu não... Que pena. Porque Sim. de verdade o que a gente precisa é uma convicção com o neném, é fechar o olho, é acreditar no teu corpo, é deixar o corpo trabalhar. Claro que o marido, claro que... Mas Sim. assim, A entendeu? doula, o marido, a parteira, tudo. Tudo faz uma função ali. Mas de verdade, Ah, de verdade... sim. De verdade é você e o bebê. E a gente entrega pro outro ainda, sabe? Isso me dá uma pena a nível feminino. Da gente não falar como a gente é sinistra, como a gente dá conta, entendeu? Assim, e eu acho que isso tem um impacto quando a gente entende isso, sabe? Agora, acho que são novos momentos, acho que muitos pais estão entrando em outro lugar. Eu acho que tá buscando isso, assim, até, né? No compartilhamento das funções, né? Da parentalidade como um todo. Então, acaba que eles têm se mexido, talvez, para entrar nesses espaços. De participar da gestação, de se interessar por esse assunto. Antes, né, o pai não sabia nem que era isso. Grupo de pós-parto, né? Isso é super legal. A gente tá com um grupo bem bacana. Tem 5 anos o grupo de pós-parto. Depois da pandemia, o grupo mudou. No sentido de que agora os homens vêm ao grupo de pós-parto. E os homens pediram um WhatsApp só deles. E os homens pediram que eles queriam um encontro só dos homens. Então, é isso. E agora, uma vez por mês, tem encontro dos homens. É lindo isso. Sim. Porque os caras querem construir uma coisa. É. Mas o que é bonito é entender que como não tá dado, porque os modelos não estão feitos, tem uma possibilidade de criação desses novos modelos que é muito bacana. Mas isso também é de muita responsabilidade. Porque não dá para você simplesmente seguir a boiada. Você tem que... Isso, eu quero isso, eu vou dar açúcar, eu não vou dar açúcar, eu vou fazer isso, eu vou tela, eu não vou... eu acho que o grau de responsabilidade a nível de paternidade e maternidade, eu acho que tá muito grande. Sim. Porque é isso, inclusive porque o cara que vai vir tem que mudar o planeta, né? Então, assim, no mínimo tem que ser uma pessoa que ame ao próximo, que seja afetivo. Então, assim, como é que você vai receber esse bebê? Isso é fundamental, né? Entender que de 0 a 2 anos, eu gosto de falar isso, que é como se desse todo... Você baixa todos os programas emocionais da criança. Tudo você baixa ali, de 0 a 2 anos. Aí depois, se E isso quiser... é comprovado cientificamente. Exatamente. Não é a nossa opinião. Não é eu que estou falando. Então, entender isso, que nesse ano tá dando. Se depois der problema, você chama o técnico, você vai pra terapia, você tira o programa e instala outro. Mas vai assim, ficar lá 40 anos na análise. vai gastar uma grana. Melhor se dedicar os 2 aninhos e entender mesmo, sabe? A importância do que é fazer um ser humano, do que é... Valorizar o cuidado, né? Porque a gente está transformando o mundo. Tem um estudo bacana, que é um estudo que foi feito na Noruega, sobre leite materno. Quanto custa o leite materno? Sim, já ouvi falar. $100 o litro do leite materno. Isso foi calculado a partir do que deixa de gastar com saúde da mãe e do bebê, que foi amamentado exclusivamente por 6 meses até 2 anos, por 20 anos. Os caras estudaram 20 anos, um número enorme de pessoas, né? E aí chega à conclusão que é $100 o litro. Então, eu fico pensando, quanto que vale fazer o ser humano? Pois é. Quanto que vale esse bebê que você produz? Então, imagina como é que essa grávida deveria ser tratada. A grávida tinha que ser tratada, isso, pessoal. O centro da comunidade, né? Ela tem que ter o primeiro lugar. Chá de bebê eu acho uma coisa louca, eu falo isso para as clientes, é a coisa mais burra, né? Porque, tinha que ser chá de grávida. Não, tinha que ter uma poltrona. Imagina, uma poltrona linda. Mas é o chá de bênçãos, né? Pra pessoa sentar. Ela vai receber o chá de bênção, ela vai receber... Mas ela vai ficar sentada, não é ela que vai levantar pra saber se serviu, se não sei o quê, se bababá. Já tive algumas clientes que romperam o bolso no chá de bebê. Fora de hora. Então, assim, não tá... então, essa inversão, né, cultural, isso é que eu acho que é pesado. E o que a gente puder resgatar um pouco, né, e mudar um pouco. Agora, ter a noção disso.
que tudo que a gente faz tem a cultura em volta, né? Uhum. E eu acho que o bacana da fisiologia é entender que o parto fisiológico, a gente fala, o que é o fisiológico? O fisiológico é o que mais se aproxima da natureza humana, que vai ser igual aqui na Holanda Sim. e ao Eritê. Sem intercorrência de… É o mais perto possível. Esse é o fisiológico, né? Porque quando a gente fala normal, por exemplo, é normal romper bolsa, é normal Sim, violência. tem mega violentos. Não? Então, isso não… Agora, então, o nome melhor é fisiológico, um parto fisiológico. Ou natural era, natural, né? São 1000 nomes, né? Sim. O Odan odeia isso, tá? O Odan odeia esse negócio de nome. Ele fala parto é parto, que negócio é de parto isso, parto aquilo. Mesmo parto ecológico, ele não gostou. Sim. Quando o primeiro congresso, eu falei, vai ser primeiro congresso do parto ecológico. E a ideia do parto ecológico tem a ver com essa coisa do ambiente Sim. favorecer você entrar em contato com você mesma. Essa era a ideia. Achei linda, fui apresentar para ele achando que eu ia abafar. E ele odeia esse negócio de nome de parto. Parto é parto. Pra quê? Parto isso, parto aquilo. E é verdade. Mas Sim. assim, são maneiras que a mas gente… na prática a semântica importa, tá? Importa, né? Muito. Que chamavam cesariana de parto. Então, parto é parto. Mas assim, isso também é um pouco pesado. Mas tirar o tem, nome. né? Porque assim, quando a gente fala que a cesariana não é parto, eu acho… Machucam umas mulheres que passaram por isso. Mas, porque na Mas verdade… é uma via de nascimento. Mas assim, eu acho que a gente tem que fazer uma diferença daquela cesárea que é marcada. Sim, porque, com assim, certeza. Cara, a pessoa fez o processo inteiro. Claro, com certeza. Passou pelo parto, Passou pelo parto. Agora, porque não passou por 7 centímetros de xoxota? A verdade é essa. É muito pouco. Sim. Pra então virou uma cesariana e aí não é mais… Sim. Percebe assim? Eu acho que a gente tá num tempo… É diferente uma cesárea marcada, agendada. E isso é importante a gente entender, porque a gente não vai deixar de fazer cesariana. Porque a cesariana salva vidas. Sim. Então, assim, desculpa. E a cesariana está aumentando no mundo inteiro. Então, também não adianta a gente ficar com esse discurso parto natural. A gente faz esse discurso, mas a realidade não está caindo o índice de cesariana. Não está caindo. Com tudo que a gente está vendo, inclusive com a microbiota, com a importância… Cara, a microbiota fala… Isso é fundamental. Sim. Tem estudos que foram feitos, por exemplo, na Holanda. O bebê que nasceu em casa de parto normal e o bebê que nasceu no hospital de parto normal, o ter nascido no hospital significa que ele tem risco para diabetes, para asma, para obesidade, para doenças alérgicas. Isso está comprovado. Então, teoricamente, nunca antes a gente teve um motivo tão importante para dizer queremos parto domiciliar planejado. A gente tem uma ciência que mostra, que comprova isso. Você acha que vai aumentar um monte de parto domiciliar? Não vai. Não vai, a ideia não é essa. Então, a gente também tem que olhar para a cesariana de uma outra maneira, no sentido que existem alguns partos, por exemplo, que acabam e a pessoa fala assim, e se eu tivesse na Amazônia? Talvez o seu bebê nascesse de parto normal. Talvez. Sim. Mas talvez não. Talvez morresse ela, talvez morresse ele. E talvez não morresse ninguém. Talvez não morresse ninguém. E a gente não vai arriscar, porque a gente está num outro tempo. Mas de alguma maneira, ela carrega o peso. Eu não fui capaz. Sim. Isso é muito triste. Você vê uma pessoa que batalhou por um parto, vira uma cesárea e ela fica deprimida. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Percebe assim? Porque ela fez uma cesárea por uma condição que inclusive não é só dela. Sim. Não é uma opção dela, é uma opção que tem a ver com tudo. Com foi a cultura, com não sei o quê, uma melhor… decisão. Então assim… De todos. E aí eu preciso que ela esteja feliz. Eu preciso que ela tenha muita ocitocina para quando ela receber esse bebê. Então, uma mulher que opta por… Isso é muito esse modelo da gente para ir contra a cesariana. A gente precisa muito dizer que a cesariana é horrorosa. Que isso não… Não, claro que não é, né? Entendeu? Foi um grande avanço, inclusive, da medicina. Você não precisa mostrar isso. E todo o pensamento da gente ainda é um pouco no medo. Mesmo aquele filme que a gente estava falando no começo, a cesariana que mostra é horrorosa. Você não vê aquilo ali há 30 anos. Mas todo mundo vê aquilo, você fica em pânico. E os partos domiciliares é tudo mamão com açúcar, que também não é real. Não é real. Não é real. Percebe? Então tudo bem, olha que nós que somos pioneiros, que somos lideranças nesse movimento que estamos fazendo. Qual é a cultura que a gente está passando? Eu quero isso porque eu não quero o ruim da cesárea. Não, eu quero o parto natural porque o parto natural é melhor pro bebê, é melhor pra mãe. Até um ponto, porque depois eu vou querer cesariana, eu vou querer ocitocina e tá tudo lindo.
Isso tudo lindo. a gente não tá mais no tempo do ronca. E a gente não precisa ter razão, né? A gente quer salvar mulher e criança. E que seja uma boa vivência. Sim. Que seja uma boa experiência, percebe assim? Então essa coisa de não dizer, cesárea não é parto. E as pessoas ficam muito ofendidas. Eu questiono um pouco isso, não pela semântica, mas como isso encosta nas mulheres. Sim. Isso eu acho que é muito sofrido. Para mim que trabalho com isso, é muito sofrido. Você dá, assim, não sei quantas horas naquele parto domiciliar, você tá ali, bababá, e vira uma cesárea, e foi tudo certo, transferiu na hora certa, bebê nasceu, e a pessoa então, pra você foi um parto bem Pô, sucedido. pelo amor de Deus, aí chega no dia seguinte, a pessoa tá... Teve uma vez, tem anos isso. Quando eu cheguei, ela estava tão arrasada, eu gostava tanto dela. Eu comecei a chorar e falei, eu nunca mais vou fazer isso. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, nunca mais vou fazer isso na minha vida. De verdade, eu falei, nunca mais vou fazer isso. Porque assim, depois de tudo que nós passamos, Sim. eu chegar aqui e encontrar você desse jeito, eu não quero mais passar por isso. Eu achei mesmo que eu ia parar. Em vários momentos eu já pensei em parar, né? Já deu. Agora eu já não falo mais porque não tem condição. Você já entendeu que você não Eu vou parar. Mas assim, porque é muito triste. E isso somos nós, são as mulheres que criam, Juliana. Isso é que eu acho que a gente precisa acordar para tirar desses modelos, dessas caixas, que é o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento do externo. Eu preciso isso, eu preciso comer tâmara, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Mas aí come tâmara e faz não sei o quê, e não vai. Não acontece. Porque não é assim. Porque é uma coisa muito mais interna, porque tem um processo muito maior e porque não tem nada que a gente faça que garanta. Né? Você pode fazer qualquer coisa com o bebê hoje, você não garante que ele vai dormir a noite inteira. Isso não existe. Isso não tem como. Né? Então, entender esse imponderável e tirar o chicote da mulher, porque eu acho que o negócio é que a gente sempre tá com o chicotinho. Eu não dei o parto que eu quis, eu não fui suficiente, eu não aguentei, eu fui fraca. Amor. Isso a gente pensa o tempo todo. Eu acho que assim, todo mundo, de alguma forma, mesmo quando tudo foi feito da forma como deveria ser feita, pensa. Eu ouvi pessoas falando, se ela tivesse feito uma cesárea logo de cara, talvez eles tivessem os dois aqui, entendeu? Então, e é sempre, né? Como se eu tivesse essa escolha, como se como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E logo eu que sempre defendi o parto, né, natural, domiciliar, ou o parto como a mulher deseja, perdi um filho numa situação dessa. Então, as pessoas sempre falam. Eu acho que assim, a gente precisa também conseguir separar o político, que é do coletivo, das nossas experiências pessoais. Isso que eu acho o grande desafio. Entendeu? Porque essa mãe que passou por tudo isso com você e que ela fez tudo que ela tinha que estar orgulhosa dela. Entendeu? Porque não é sobre, ticar e agora eu sou a rainha fodona parideira. Ela fez o que tinha que ser feito. E aí ela foi lindamente indicada para o hospital, levada, todo mundo saiu bem. Claro. Entende? Então, assim, é aquilo que você falou, mudar a cultura da psicologia, da forma como as pessoas se comportam. Porque, assim, você, como uma mulher do profissional de saúde, que tem uma luta política foda, você tem que falar a verdade. Parto é mais seguro, nascer em casa, microbiota, blá, blá. A gente fala. Aí uma pessoa que, meu Deus, eu parei em casa, não pode se sentir ofendida, achar que quando a gente tá defendendo isso, é sobre ela. É igual a amamentação. A gente tá falando de coisa. Você falou, cara, olha o preço. A gente tá falando de política, saúde coletiva. Não é da sua história. Ai, meu Deus, eu botei chupeta, ela me odeia. Não! É só que as pessoas têm essa dificuldade gigante de sair do. A gente tá falando de civilização, né? E quando a gente tá falando de civilização, a é gente tem outro que sair grau, do né? mundo. Claro. Tudo bem, a sua primeira filha chupou chupeta, minha primeira filha usou chupeta. Agora, eu vou dizer que chupeta não atrapalha a amamentação por causa disso? Não tem como, né? Eu preciso falar a verdade. Pode ser até que no seu caso tenha sido a melhor coisa do mundo e não tenha atrapalhado e ela mamou até mais. 3 anos. Mas aí eu vou falar, não, então pode. Porque eu consegui. Porque deu. Então eu acho que esse é o grande desafio da gente como sociedade também. Defender bravamente no coletivo aquilo que é bom pra todos. Mas é respeitar cada situação individualmente. Entender, né? E se amar, é isso. Assim, essa mulher, fico muito chateada que ela tem, né, que elas achem que, tipo assim, ela fez tudo, ela procurou uma parteira, ela estudou, ela se preparou. Gente, a gente não controla tudo. E talvez, ouvindo você falar isso, Ju, me bate uma coisa assim que eu acho que, né, se a gente pensa na linha do tempo, da minha vida, e a gente tá chegando meio no final, assim, né, o processo é o que tá mais agora, e eu fico pensando muito essa coisa de que a importância do processo.
sabe? Sim, muito. E que agora é importante que eu realmente entenda que isso não sou mais eu, sabe? Até para tirar um peso de se não tem problema. Porque isso já é uma coisa, já é uma outra coisa. Já é né? Ter noção da dimensão do que é que está sendo atacado. O que está sendo atacado é o direito das mulheres de poderem escolher como querem ter os seus bebês. É isso que está sendo atacado, né? Então, entender isso, eu acho que isso é uma coisa que me fortalece para entrar na luta, entendeu? Sim. Porque é ruim estar na boca do povo. Muito. Porque ninguém sabe que a Elô está sofrendo um processo e que ninguém está pagando nenhum preço porque ela fez um parto errado. Ninguém tá... Isso. Tá sofrendo um processo, então... A gente não precisa nem procurar saber, vamos botar... Não, e eu não quero nem... Pra que eu vou procurar essa parteira aí? Assim, eu sofri uma queda de clientes com parto em casa. Claro. Sim. Quem é que vai fazer uma mulher tá sendo perseguida, tá sendo processada, você vai fazer um parto com ela? Tá maluca. Mas acho que agora até é legal isso, né? Porque maturidade vai dando isso, também dá uma maturidade. Fala, não, tá tudo certo, vambora. Vamos mais essa. Sim. E eu acho que é um momento bacana. Eu acho que eu tô, assim, tem um lado meu que tá otimista, sabe? Porque eu acho que as coisas... O fato de, né, hoje ter rodado isso aqui, tem uma coisa que tá acontecendo, sabe? Sim, tá movimentando. Tá movimentando. A coisa eu sei que tá custando pra você. Mas a coisa tá rodando. Mas tá começando a esquentar, entendeu? Assim, acho que tem uma coisa bem legal. E o que é bonito é isso. Quando a gente fala, aonde a gente fala, a gente tem apoio. Porque agora eu tô falando, agora eu tô em campanha política. Tô em campanha, eu me sinto em campanha política. Eu chego na festa de aniversário, eu tenho que falar do processo. Eu chego, você quer? Assim, eu falei, eu estou em campanha política. E outro dia eu peguei o Uber e eu estou em campanha política. Só que o Uber é um sinistro, o cara é um influenciador dos caras do Uber. O cara tem mais de 1 milhão de seguidores. O cara é uma sumidade do Uber, entendeu? Que legal, Ana. Não, eu tô com o cartãozinho lá, o super marca, vou te procurar, porque o cara é fera. Ele falou, não, a gente vai ajudar a senhora. Esse negócio, isso aí é nosso, não sei o quê. Então, isso é muito legal, porque quando a gente traz a realidade, quando a gente informa do que se trata, todo mundo fala, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Assim, vamos entrar junto nessa coisa. Então, isso eu acho que é uma coisa legal, porque é para sair desse núcleo pequenininho de 0,34% que tem parto em casa planejado. 0,34% não é nada. Mas esse 0,34% tem o direito de existir, tem o direito de ter com segurança e, obviamente, isso pode crescer, né? É por isso que assusta tanto, né? Porque a galera tem medo que isso cresça um pouquinho, né? Não, e é misoginia, Elô. É misoginia. Vamos falar a verdade. Vamos dar nome. Vamos dar nome. A semântica agora importa, né? A semântica importa. É misoginia, a gente sabe disso. É misoginia. E ao mesmo tempo é esse poder maravilhoso que a gente tem, né? De transformar mesmo, de dar à luz, né? Cara, dar à luz é um negócio muito. Quando você pega aquele bebezinho que você olha e você fez. Agora, fazer pâncreas e fazer neurônio é mais difícil do que botar pra fora. E isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Isso a gente não leva em consideração, acha que é mole. Produzir leite é mais difícil. Sim. A perfeição do corpo atingiu isso, cara, botar pra baixo isso aí. É bacana. Se a gente pensa as adolescentes, né, que escondem os bebês, elas cospem os seus bebês. Não tem adolescente que tá escondendo, que dorme horas, que não sei o quê. Ela vai pro... Essas que precisam dar o bebê que esconde, ninguém percebe que ela tá tendo bebê. Ela se tranca no banheiro e ela bota o bebê pra fora. Isso é interessante. São partos rápidos. Quantas tem que a pessoa... Teve uma história anos atrás que a menina teve um bebê no banheiro do avião e não perceberam. Era Rio, Nova York. A menina teve bebê no banheiro do avião e não perceberam. Então, o que explica alguns que são tão assim? Acho que a gente andou complicando bem esse negócio. Pois é. Acho que o ser Essa mãe... resposta ainda não temos, mas estamos botando a reflexão, ser mãe é padecer no paraíso. Isso complicou a nossa vida. Isso complicou a nossa vida. A gente acha... A nossa cultura enobrece o sofrimento. A mulher acha bonito dizer 18 horas de trabalho de parto. Ela aumenta. Ela tem porque tem um sofrimento. Tem essa história de sofrimento. E não é pra sofrer, é pra ser feliz. Parto é pra ser feliz. É uma dor cachorra, mas é pra ser feliz. Mesmo com essa dor cachorra. É verdade. Esse é o cerne da questão, talvez. Sim. Elô, amei. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Falamos pra caramba. Foi maravilhoso, como eu imaginava que seria. Foi. Sério, isso foi direito.
Obrigada por ter vindo. Tamo Obrigada juntas. a você. Tamo junto. Vai dar tudo certo. Pretinho, preciso da sua assinatura. Tamo juntas. Ah, Obrigada tá por bom. tudo, tá? Imagina, obrigada a você. Um beijo. Super obrigada. Beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.